Quantos aqui acreditam que Deus tem algo grande confiado a você? Quantos aqui creem que Deus tem algo grande para a sua vida? Algo que vai mudar, que vai dar um shift, vai dar uma mudança total na sua vida. Mas a palavra de Deus também diz assim que na parábola dos talentos, Deus ele deu mais talentos, ou seja, deu mais responsabilidades para quem era mais capacitado. E nós estamos num momento de capacitação, nós estamos entrando numa série sobre colheita. Quantos aqui querem colher? Quantos aqui querem colher bênçãos? Querem colher muito mais do que Deus tem para a sua vida. Talvez o que você viveu na sua vida até hoje ainda não há de ser comparado com o que Deus tem daqui para frente. Mas isso necessita de um posicionamento seu. Você precisa estar capacitado para lidar, para administrar, para exercer mordomia sobre aquilo que Deus vai colocar sobre a sua vida. Na parábola dos talentos, ele colocou 5 talentos para o mais capacitado, 3 talentos para o capacitado e 1 talento para o que não tinha nenhuma capacidade. E lá o de 5 talentos dobrou, o de 3 talentos dobrou e o de 1 talento permaneceu. Então às vezes nós oramos, Deus nos abençoa, Deus nos enche, Deus nos guarda, Deus nós queremos fazer mais da Tua vontade, cumprir as Tuas palavras, fazer o nome de Jesus reconhecido, sabe? Eu quero ser abençoado, quero abençoar a minha casa, amém. Mas o quanto você tem buscado, o quanto você tem se preparado e o quanto você está capacitado para que Deus coloque na sua vida o que Ele realmente tem de propósito para você. Nessa noite é noite de capacitação. Aliás, não é nessa noite, não é que essa noite porque eu estou aqui especial, não. Porque eu acredito que Deus já moldou essa série de pregações para que Deus coloque na sua vida a semente certa, para que no final você venha colher. Algumas pessoas vão colher, porque depende do teu entusiasmo. Então eu vou falar novamente. No final dessa campanha você vai colher o dobro, muito mais que o dobro. Porque uma semente, ela não gera um fruto. Alguém aqui já viu uma semente que gerou um fruto? Uma semente gera um pomar. E esse pomar gera frutos. Às vezes não dá nem para contar. Então você precisa de só uma semente. Mas que quando vier a colheita, que você esteja capacitado para usufruir, para aproveitar tudo aquilo que Deus quer colocar na sua vida. Amém? E eu queria já dar a entrada nisso. Em primeiro lugar, eu queria falar o tema dessa noite, que é em primeiro lugar. Porque geralmente o que vem em primeiro lugar são as coisas mais importantes. Nos auditórios, nos lugares aí que tem coisas importantes, uma solenidade, geralmente os primeiros lugares são para as pessoas mais importantes. E Deus, Ele preza o que está em primeiro lugar. Deus, Ele está interessado em saber o que você coloca em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar é o mais importante. O primeiro lugar é prioridade. E Deus, Ele está interessado em saber o que você coloca como prioridade na sua vida. Ele quer saber o que você considera mais importante na sua vida. Enquanto eu estava fazendo essa palavra aqui, estava meditando nela, e no direito a gente coloca lá preliminarmente o que tem que ser em primeiro lugar. Quando o juiz for analisar alguma coisa, existe lá as coisas que são preliminares, ou seja, são mais importantes, tem que ser analisado antes. Porque se passar aquilo, talvez se parar naquilo, já nem continua a discussão. E nessa noite nós vamos aprender, nessa noite não, mas nessa série de pregações, nós estamos aprendendo o que Deus considera mais importante na sua vida e na minha vida. Porque o primeiro lugar, ele tem que ser de Deus.
Deus ele vem nos ensinando desde o Velho Testamento que os primeiros lugares, as primeiras coisas, as primeiras partes, sempre o que é colocado por primeiro é o mais aproveitável, é o melhor, é o de mais qualidade. Tudo aquilo que sai primeiro, ele é melhor feito, ele é melhor, você coloca a sua melhor energia naquilo que está em primeiro lugar. E esse lugar Deus não quer repartir com ninguém. O primeiro lugar no seu e no meu coração, esse altar aqui tem que estar quem? Deus tem que estar nesse lugar. Aí o questionamento fica: você tem colocado Deus em primeiro lugar? Felipe, você tem colocado Deus em primeiro lugar? Nós precisamos entender, nós precisamos aprender a colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. Porque se você estiver colocando qualquer outra coisa em primeiro lugar, eu sinto lhe dizer, mas você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. A nossa prioridade, o primeiro lugar, revela o nosso coração. Quando acontece algo com você, qual é o seu primeiro pensamento? Quando acontece qualquer coisa, seja adversidade ou seja bênção, qual é o seu primeiro pensamento? Quando vem uma adversidade, uma doença, alguma coisa, qual que é o seu primeiro pensamento? Quando você recebe uma bênção, quando você recebe alguma coisa que você fica muito feliz, qual é o seu primeiro pensamento? Porque isso revela aonde Deus está, em que lugar, em que colocação Deus está dentro de você. Eu sempre falo, nosso coração revela os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mentalidade. Deus, ele tem que estar a todo momento no primeiro lugar. Exemplo, você recebeu uma bênção monetária, uma bênção financeira. Primeira coisa que você pensa: eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, vou fazer isso, vou reformar minha casa, eu vou trocar de carro, eu vou comprar roupa, eu vou... Em qual dessas coisas Deus realmente está sendo colocado em primeiro lugar? Em que momento você está colocando em primeiro lugar? Nessa noite nós estamos falando sobre primícias. Primícias realmente são as coisas que você coloca como prioridade. Nós falamos aqui que nós queremos colher no final de tudo isso, nós queremos colher, eu quero colher. Mas qual tem sido a sua prioridade, a sua semente? A semente, ela pode mudar a história da sua vida. A semente que você planta hoje pode mudar a história da sua vida. Você não pode mudar o seu passado. O seu passado já está posto, está colocado. Mas você pode mudar o seu futuro. E por pior que seja o seu passado, a Bíblia diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Primícias, a lei das primícias, o princípio das primícias, ele está estabelecido na Bíblia. Deus, desde o começo, desde o Velho Testamento, ele sempre falava sobre as primícias. Quando foi lá em Êxodo 13, capítulo 13, versículo 2, não precisa nem colocar, que eu só quero passar, mas ele falou lá sobre o primeiro filho, o primogênito. Deus estabelece lá, diz a Moisés assim, ó: o primeiro filho, seja dos homens, seja dos animais, é meu. Aquele que abre a madre, é meu. O primeiro, é meu. O primogênito, é meu. As primícias, são minhas. Os primeiros frutos que ele fala lá em Provérbios 3, 9 e 10, fala também, os primeiros frutos, são meus. Se você colocar os primeiros frutos, diante de mim, você será abençoado. O primeiro dia da semana lá em Levítico, quando ele estava falando das leis, da lei mosaica,
Ele estava estabelecendo a lei. Ele falava assim, ó, o primeiro dia, qual que é o primeiro dia? Domingo, esse dia é meu. Só que Deus, Ele não fala só na lei mosaica, só no Velho Testamento, só na Antiguidade, só com o peso da lei. Quando Ele vem para o Novo Testamento, Ele afirma novamente tudo isso. O princípio, é um princípio, as primeiras coisas são minhas. Quando a gente fala de princípios, os princípios eles sobrepõem a lei. Não existe nenhuma lei que ela não venha a ser consonante, coerente, conforme um princípio. Quando acabou a lei, Jesus morreu na cruz, veio o tempo da graça, a nova aliança, as primícias ainda estão valendo. Por isso nós estamos falando de princípio, porque quando eu falei aqui, porque lá em Gênesis, Deus já fala sobre as primícias, antes da lei. Em Levítico, durante a lei, ele fala sobre os princípios. E no Novo Testamento, depois da lei, na nova aliança, ele ainda continua falando sobre princípios. Porque Deus sabe o primeiro pensamento, as primeiras coisas são as coisas mais importantes. Porque o começo das coisas importa. Dependendo como as coisas começam, você já sabe como ela vai terminar. Se a coisa começa errada, termina errado. Mas se as coisas começam certas, elas terminam certo. Lá em Romanos 11:16, diz assim, ó. Se puder colocar aí para a gente acompanhar, diz assim, ó. Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Ou seja, se começa certo, termina certo. Se começa errado, Deus na sua infinita misericórdia até pode fazer dar certo. Mas se começa certo, é certeza que vai dar certo. Se começa do jeito certo, se as primícias são certas, com certeza vai terminar do jeito certo. Mas o que é interessante, o que nós devemos aqui pensar sobre isso, é se nós realmente temos colocado o Senhor em primeiro lugar. Esse é um questionamento que eu faço para mim, que eu faço para você, que eu faço para o Luiz, que eu faço para todo mundo. Será que realmente nós temos colocado o Senhor em primeiro lugar? Lá em Gênesis capítulo 4, eu quero ler do 1 ao 7, para a gente meditar sobre isso. Será que realmente nós temos colocado o Senhor em primeiro lugar? Do 1 ao 7, vamos ler lá. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou, deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho homem, com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Volta no versículo 3. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Para aí. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta. Caim entregou uma oferta.
Caim entregou uma parte. Caim fez alguma coisa para o Senhor. Caim, ele deu lá uma parte que estava lá, ele falou, opa, vem aqui, vou dar aqui para o Senhor. Versículo 4. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. Deus abençoou Caim ou Deus abençoou Abel? Deus abençoou uma parte ou Deus abençoou as primeiras crias? Deus, Ele não quer dividir o altar do seu coração com outras coisas que Ele não seja a prioridade na sua vida. Está na hora da gente mudar a nossa mentalidade. Hoje nós estamos vindo para mais um culto. Hoje nós estamos aqui para escutar mais uma palavra. Porque hoje eu não tenho nada para fazer, então eu vou no culto. Está na hora da gente fazer as coisas com intencionalidade e colocar Jesus no centro das coisas. E a partir do que Ele quer para a nossa vida, então nós tomamos as decisões. E não nós tomamos as decisões e depois Deus vai tocando aí, vai dando um jeito. Por quê? Porque Deus quer a primeira parte. Ele não quer o resto. Ele não quer uma cria. Ele não quer uma parte. Ele quer as primeiras partes. Ele quer a primeira parte da sua força física. Ele quer a primeira parte do teu trabalho. E Ele quer a primeira parte do teu dinheiro. Mas não porque Ele precisa do teu dinheiro. Porque aonde você coloca o teu dinheiro, revela onde está o teu coração. Aonde você coloca as tuas prioridades, revela onde está a tua mente. Deus não quer repartir o trono do teu coração. Deus quer o centro de tudo. Agora eu pergunto para você: será que realmente nós temos colocado Deus como prioridade? Será que realmente Deus tem sido prioridade nas nossas vidas? Lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, diz assim: por isso, digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, ao beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Por isso, digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. 26, até o 34. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Portanto, busquem em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. O reino de
Deus, Ele tem grandes coisas para você, para a sua vida. Mas nós devemos, a todo momento, estar colocando Deus como prioridade nas nossas vidas. Como eu disse, nós estamos no início de uma campanha. E Deus, Ele quer derramar tanta coisa sobre a sua vida e sobre a minha vida também, eu creio. Quantos creem? Eu creio. Eu creio que esse dia eu estava conversando com o pastor, ele falou assim, irmão, estava contando uma bênção para ele, ele falou, irmão, isso aí é pouco. Deus tem muita coisa para sua vida. Por que Deus não derramou ainda sobre a minha vida? Por que Deus não derramou ainda sobre a sua vida? Será que é porque você precisava escutar essa palavra hoje? Será que é porque você ainda precisa ser capacitado em alguma área? Porque uma coisa eu aprendi. A pior coisa que pode acontecer para você é Deus dar uma bênção que Ele não quer dar para você. Deus abrir uma porta que Ele não quer abrir para você, porque você não está preparado. E não adianta nada Deus erguer você, colocar você num lugar de posição, ou dar o sonho que você quer, para que passe 3, 6 meses, as coisas voltem a estaca zero, por erro seu. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E aí, a partir do momento que você fizer isso, honrar o Senhor com as suas primícias, é uma condicional, um nexo causal, uma causalidade nisso. Você faz uma coisa, acontece outra. Tipo assim, não é você faz uma coisa, aí Deus vai pensar se vai acontecer. Não. Se você honra a Deus com as suas primícias, do seu dinheiro e de tudo que você produz, isso vai acontecer com você. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Ou seja, os seus celeiros, ou seja, a sua despensa, se nós pudermos trazer, né, se a gente contextualizar para os dias de hoje, a sua despensa, ela vai ficar completamente cheia, vai ser farta. Em outras versões diz assim, fartamente cheia, você vai ficar farto, ou seja, a sua despensa vai ter comida pra caramba. Ah, Felipe, hoje em dia não tem muita despensa, despensa é um pouquinho de coisa do passado, então é sua conta bancária. Amém? Eu falo amém para mim. Você não fala amém, mas eu amém. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu não sei para você como que você imagina isso, mas eu sei que quando as coisas transbordam, se você estiver do lado de um tanque que está transbordando, você vai ser atingido por esse transbordo. Ou seja, as pessoas que estiverem ao seu redor vão ser atingidas pelas bênçãos que Deus vai derramar na sua vida. Aleluia, a tua família vai contemplar, vai viver, vai se regozijar nisso. Por quê? Porque vai transbordar. Porque vai, assim, ó, vai tomar, vai transbordar, vai passar. E aí eu quero ensinar para você uma coisa nessa noite. Porque eu sei que a bênção do Senhor vai te atingir. E aí, quando a bênção do Senhor te atingir, são 3 coisas. Primeira, você vai abençoar a sua família, você vai cuidar da sua família em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vai cuidar dos irmãos da fé. Ou seja, aqui na igreja, você vai procurar uma pessoa que está precisando, e você vai cuidar dessa pessoa. E se não tiver ninguém para ofertar aqui, você vai ofertar na casa de Deus. Porque você vai ser muito abençoado. Só que antes de ser muito abençoado, você vai ter que aprender a colocar prioridade quando você ainda não é muito abençoado. Porque tem gente que só quer dar dízimo ou oferta, e não é só sobre dízimo e oferta, mas eu quero usar o dinheiro, porque o dinheiro revela o teu coração. Tem gente que só quer dar dízimo e oferta quando for muito abençoado. Só que a Bíblia diz assim, ó, você primeiro tem que ser fiel no pouco,
para que eu, Deus, te coloque sobre o muito. Então, em primeiro lugar, você vai abençoar a sua família. Em segundo lugar, você vai abençoar os da fé, os irmãos da fé. E em terceiro lugar, você vai ajudar viúvas, órfãos, casa da criança, os outros lugares, abençoar a vida das pessoas aí. Porque você vai ter para abençoar a sua família, você vai ter para abençoar a casa de Deus, e você vai ter para abençoar as pessoas de fora também. Mas, primeiro, em primeiro lugar, você vai separar o que Deus te deu e você vai colocar diante dele. A primeira semente, a melhor semente que você tiver. A melhor. Você sabia que o Brasil, ele é referência em tecnologia de sementes? O Brasil vai lá e ele faz uma tecnologia, ele cria uma semente, e a semente que ele planta dá muito mais do que uma semente normal. E Deus vai fazer isso com a sua vida, Ele vai te dar uma semente. Você não precisa de muita coisa, você precisa de uma semente. Você vai plantar essa semente, e essa semente você vai colher, e 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 vai colher. Levanta a mão para o céu e glorifica a Deus, porque você vai colher. Você vai colher. Deus vai colocar na tua mão a semente e você vai colher. Tem gente que já está colhendo a semente que plantou há muito tempo atrás. Você já vai estar vivendo isso. E não é só financeiramente. Você vai viver na sua família. Você vai viver nas suas emoções. Você vai viver na tua casa. Você vai viver na tua saúde. Você vai viver. Aleluia. Em primeiro lugar, coloca diante de Deus, e Ele vai fazer acontecer na sua vida. Que o Senhor seja honrado através da sua vida. Aplauda o nome de Jesus, que Ele deve ser glorificado.